Olá, amados, bom dia, graça e paz. Como Jesus sempre nos ensina, Ele é o bom pastor, o único bispo e bom pastor de nossas almas. Aquele que deu a vida por amor daqueles que Ele diz que fazem a sua vontade, através do seu Espírito, a devida obediência e o sacrifício que já está pronto e preparado para toda boa obra, experimentada em dores, alicerçada em promessas excelsas, da qual a fé com obras de justiça está no seu Espírito, e aquele que tem o seu Espírito persevera dia após dia, e depois de vencer o dia mau, ficais firmes, tendo suportado e perseverai dia após dia, onde Ele está pronto e preparado para toda boa obra. A única forma de seguirmos segundo a obediência, aonde Ele diz: já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas vos chamo de amigo, pois tenho compartilhado tudo aquilo que sei do Pai. E assim nós perseveramos, porque a perseverança na vigilância, o Espírito é aquele que nos anuncia a todo segundo, onde estamos sempre atentos daquele que fica ao derredor procurando quem possa tragar. Ele nos alerta a todo momento, Ele nos mostra aonde nós estamos pisando, Nós não permitimos pisar em qualquer lugar, assim como Ele nos alerta a todo momento, sempre no espírito reto, sem desviar nem para a esquerda e nem para a direita, rumo àquele propósito da qual Ele disse: aquele que após mim vier e negar a si mesmo e carregar a sua cruz, siga-me. Assim como Ele bebeu do cálice, nós também bebemos, aonde quando na segunda multiplicação dos pães, quando ali os discípulos que seriam feitos apóstolos, que ainda não estavam preparados, estava a pescar, E Ele ali, quando Ele disse: lançai à direita, e se encheu a rede de peixes, quando eles chegam à praia, estava ali peixes sobre a brasa, aonde eles temeram, porque Jesus já havia lhes dito que, assim como Ele estava ali para fazer a comida e a bebida do Pai, a fome e sede de justiça, essa é a comida da qual Ele nos chama para que seja feito, como multiplicadores de pães e pescadores de homens. Pescadores de homens, aqueles que fazem da mensagem da cruz em vão, aonde é acumular brasa sobre as suas cabeças, porque estão desencaminhando e desorientando o povo. Por isso, dia após dia, apresentamos as nossas orações, anunciamos o que é verdadeiro e puro, expondo as suas vãs filosofias, ondas teológicas que vai e vem e nada vos acrescenta, aonde eles são conhecidos, porque na verdade estão a disseminar um falso evangelho, da qual o evangelho é para a salvação de almas e para que os dias vão bens e longos nessa terra, onde Ele acrescenta tudo aquilo que nos é necessário. Até mesmo a oração deve ser feita em espírito e em verdade, porque o Espírito Santo está pronto e preparado, Ele conhece a vontade da qual está no alto dos céus e pronta para fazer a oração em conformidade com aquilo que está no reino dos céus. Porque ainda que se faça segundo até mesmo as profecias, segundo vontade humana, não produz a profecia. O João Batista foi nascido do ventre de mulher, foi o último dos profetas, aquele que profetiza pelo Espírito do profeta é vontade humana, mas aquele que fala através do grande profeta, que é a promessa de Deuteronômio 18:18, que suscitaria no meio de vós alguém como vós, assim como havia uma discussão
de quem era Jesus, Jesus pergunta aos seus discípulos: quem dizem que eu sou? Uns diziam que era Elias, da qual sabemos que Elias foi arrebatado em vida para que se condenasse Jezabel eternamente, porque ela disse: se não fizer contigo o que fez com os profetas de Baal hoje, que eu seja amaldiçoada pelos meus deuses. E assim ela foi amaldiçoada porque não conseguiu feri-lo com espada. O ressuscitou, o arrebatou, vivo. Então, se suscita, não seria ele, assim como alguns diziam após a morte, que foi João Batista, da qual sabemos que ele repousou a sua cabeça na bandeja da raposa, e do qual aquele que havia de ser o primogênito da ressurreição, que é Cristo ungido, Jesus, o Filho do Homem. Ele é o único. Alguns diziam que era profeta, quando Pedro, por revelação através do Pai, o revelou: tu és Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Como também Pedro, quando se achava que estava pronto, do qual Jesus fez a promessa que sobre ti edificarei a minha igreja, ele já, quando Jesus disse que estava pronto para ir para Jerusalém, para ser martirizado pelas autoridades, pelo povo, para que se cumprisse aonde ele venceu todos os principados, potestades e governantes corruptos que amotinam em vão, ali Pedro diz: não permitiremos que façais isso contigo. Ele já estava indo contra a palavra da qual Jesus diz: para trás de mim, Satanás. A tua atitude se reflete a dos homens, porque está escrito: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro, o Espírito daquele que se fez um no ventre da Virgem, gerado à sombra do Onipotente, é a verdade. A única forma de andarmos em espírito e em verdade, da qual aquele mesmo do qual havia a promessa o negou, da qual ele disse: antes mesmo que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Assim como também depois ele pergunta: tu me amas mais do que estes? Tu sabes. 3 vezes ele também o pergunta: apacenta os meus cordeiros, do qual a finalidade daquele que persevera anunciando o Evangelho é trazer as almas até Jesus, conduzi-las próximo do único mestre, bom pastor, que deu a sua vida por amor delas. Esta é a finalidade, e eles cobrará com mais rigor aqueles que ensinam. Se alguma desses cordeiros derramar o sangue por falta de conhecimento, negligência no ensino, será cobrado sobre aquele que não permanecer anunciando a verdade. Por isso, sigo segundo o temor, que é o princípio da sabedoria, anunciando a verdade, para que ninguém venha perecer, ainda que pereça, o seu sangue não é cobrado sobre a minha vida, pois anuncio somente aquilo que o grande profeta coloca em minha boca, e com zelo também cuido para que minha alma seja salva, porque aquele que não tem zelo pela sua própria alma, como pode ter zelo e amor para com o próximo, se não ama a sua própria alma? E assim perseverai em mais um dia na vigilância, na oração, meditando na palavra que é viva e eficaz, e anunciando o Evangelho. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.